Tiago capítulo 2, no versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? A palavra qual está no meu coração hoje, para nossa meditação, é a verdadeira mensagem do Evangelho. Porque a Bíblia, meus irmãos, vai falar para nós, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que se você ouvir um evangelho que não seja o evangelho verdadeiro, com razão você sofrerá. A Bíblia fala que se ao for pregado outro Jesus, a qual não é o Jesus verdadeiro, com razão você sofrerá. Paulo, ele vai falar sobre isso. E aqui, meus irmãos, no livro de Tiago, no capítulo 2, o versículo 14, Tiago, ele dá aqui, meus irmãos, um ensinamento claro sobre o que é a fé salvífica. Aqui a fé salvífica na qual ele está falando, essa fé, não é a fé natural ou a fé sobrenatural. Ou seja, aquela fé na qual você crê no impossível e Deus faz a obra, faz o milagre. O exemplo disso o próprio Jesus vai dar. Ele vai falar que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dar uma ordem para um monte e ele ser lançado no mar. Não é dessa fé. Essa fé é uma fé sobrenatural. E é necessário nós aprender sobre o que é a verdadeira fé e o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque hoje, meus irmãos, é pregado em vários lugares, não estou especificando nada aqui, um falso evangelho. Que falso evangelho é esse? É aquele evangelho na qual você aceitou Jesus e isso já basta. Pronto. Os seus pecados estão perdoados e pronto. Agora o seu nome já está no livro da vida e você não perde mais a salvação. Deus não está preocupado com as suas obras, Deus não quer saber o que você fala, Deus não quer saber que roupa que você veste, Deus não quer saber o que você olha com os seus olhos, ou o que você pega, aonde você anda, Deus não quer saber de nada. Deus, simplesmente, por Deus você vai ser salvo se você crê em Jesus. Pronto, esse evangelho está sendo pregado. E eu quero falar para a igreja abertamente, esse é um falso evangelho. Os irmãos já ouviram falar que tem um ditado que o povo fala, que a mentira misturada com a verdade é pior do que a mentira pura. E é verdade, porque quando alguém fala isso, se você aceitar Jesus, você já é salvo. É só uma parte do evangelho, é uma mentira misturada com a verdade. Ou seja, a pessoa está falando uma verdade, mas por trás, ali, quando você for perguntar mais, ele vai liberar para você aquilo que Jesus proibiu. O que é? O que nos impede de entrar no céu, que é o pecado. Presta atenção no que eu vou falar aqui. A salvação é de graça, é favor imerecido. Só porque a Bíblia deixa bem claro que você perde a salvação se você anda no pecado. A Bíblia deixa bem claro. E a Bíblia, meus irmãos, olha aqui. A Bíblia, ela é uma regra de fé, uma regra cristã. Ou seja, se alguém aceitou Jesus pela fé, ele tem que ter a Bíblia, tem que ler, guardá-la, porque é a sua regra de fé. Não tem como você dizer assim, eu aceito Jesus, mas não aceito sua regra de fé. Por quê? Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que você é lavado pela lavagem da água, pela palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? Que não tem como você herdar a salvação se você não for lavado pela palavra de Deus. Não tem como você entrar no céu se você não ser lavado pela palavra de Deus. Por meio do Espírito Santo, você lendo a palavra, ele vai te limpando. Quando você lê os textos da Bíblia, ele vai te limpando. Ele vai te limpando através de você ler. Ou seja, se você não lê as Escrituras, se você não aprender, se você não dá ênfase à palavra de Deus, você vai com certeza estar crendo em Jesus, mas fazendo algo que vai te impedir de entrar no céu.
E a questão hoje, meus irmãos, que eu falo para os irmãos, o mais difícil hoje, as pessoas entrar no céu, é que elas aceitam a Jesus sem conhecer o Evangelho. Porque quando é falado para uma pessoa que Jesus salva, Ele é bom, Ele cura, Ele batiza, Ele restaura, a pessoa, meus irmãos, ele vai aceitar Jesus. Por quê? Porque não impôs sobre ela nenhuma responsabilidade. É muito fácil uma pessoa aceitar Jesus se você não impõe sobre ela uma responsabilidade. Se você fala assim, ó, Jesus cura, liberta, salva, batiza, Ele vai te curar, Ele vai te dar saúde, Ele vai te salvar, vai te dar carro, vai te dar moto, Ele vai abençoar você. Isso, meus irmãos, é só uma parte do Evangelho que se torna o Evangelho falso. Por quê? Porque você deve se pregar o Evangelho verdadeiro. Que evangelho é esse? A fé é acompanhada pelas obras. Não tem como você dizer, eu creio em Jesus, se você não andar em santidade. Isso quer dizer que a sua fé, ela não é verdadeira. Ou seja, eu vou estar lendo aqui, ele vai dizer assim, ó, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Tiago está fazendo uma pergunta aqui. Tiago está falando assim, se alguém disser assim, olha, eu tenho a fé salvífica, eu creio em Deus, mas ele vai dizer assim, e se ele não tiver as obras? Porventura a fé dele vai salvar ele? Ele está fazendo uma pergunta, e nessa pergunta, ao decorrer do texto, sabe o que ele vai falar? Não. Ou seja, a fé dele é morta, a fé dele não vale nada se ele não tiver obras. E observe que o evangelho que é pregado hoje não é esse evangelho. O evangelho que é pregado hoje é o seguinte, você tenha fé, Deus não quer saber das suas obras. Deus não quer saber o que você fala, o que você pensa, Deus não quer saber aonde você anda, o que você faz. Esse é um falso evangelho. O verdadeiro evangelho é a fé acompanhada pelas obras. E ele faz uma pergunta e ele vai dar um exemplo. E se um irmão ou uma irmã tiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ele está falando assim, olha, você encontra um irmão seu, e você vê que aquele irmão está passando necessidade financeira, talvez ele está com falta de mantimento, ele está querendo ali uma veste, aí você olha, você tem condição de ajudar aquela pessoa, mas simplesmente você usa a sua fé. Você fala assim, agora ele já está falando de uma fé natural. Ele está falando da nossa fé. Aí ele está dando um exemplo, ele vai falar assim. Aí você vai e usa a sua fé e fala assim, olha, vá em paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dá alimento, que o Senhor abençoe a sua vida financeira. E não dê nada, não fazer nada para essa pessoa, sabe o que ele está falando? Essa fé é morta. Ele vai dizer no versículo 17, assim também a fé, se não tiveres as obras, é morta em si mesma. Sabe o que ele está falando? Se você não ajudar a pessoa e falar para ela assim, não, que Deus abençoe você e não fizer nada, sabe o que ele está dizendo? A sua fé é morta, porque você não provou que você tem uma fé verdadeira através das suas obras, ajudando aquela pessoa que você tinha condições de ajudar ela. Aí ele vai falar assim, assim também a fé salvífica. Olha o que ele está dizendo, assim também é a fé salvífica. Se você disser que crê em Deus, crê em Jesus, mas você não demonstra isso através das suas obras, a sua fé, ela é morta. É por isso, meus irmãos, que uma das igrejas de Apocalipse, irmãos, me perdoam que eu esqueci agora, Jesus vai falar que aquela igreja, ela tinha nome que estava viva, mas estava morta. Hoje é o que você vê esse falso evangelho. Você vê muitas igrejas que parece que está viva, mas para Deus está morta. Porque ela só tem fé, mas ela não tem obras. Então, ele vai continuar e diz, mas dirá alguém, ou seja, alguém pode até questionar. Ele está dizendo isso, alguém pode questionar. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho condições de mostrar para você que eu tenho uma fé verdadeira. Como? Através das minhas obras. Você não tem condições de mostrar para mim que você tem uma fé verdadeira. Por quê? Porque você não tem obras. Aí ele está dizendo o quê? Essa fé sua, ela não está viva. Essa fé está morta. Essa fé sua não vale nada. Aí ele vai continuar. Tu credes que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem
crê e estremece. Ele está dizendo assim, olha, você crê em Deus? Você tem a fé salvífica? Porque aqui ele está falando da fé salvífica. Você tem a fé salvífica? Tem. Você crê em Deus? Crê. Pois é, os demônios também têm fé. Os demônios também têm fé. Eles creem em Deus. Eles sabem que Jesus morreu na cruz. Claro que eles não podem ser salvos, receber o favor imerecido, mas ele está dizendo isso. Ele está falando, olha, os demônios crê também estremece. Os demônios também têm fé. Ou seja, você não está fazendo nada demais tendo fé. Agora você vai fazer demais se você tiver obras. Aí sim a sua fé vai ser completa, porque você tem obras. Ou seja, é por isso que hoje você vai ver pessoas dizendo que você não pode acreditar muito no que Tiago falou, ou que o livro de Tiago não é muito confiável. Sabe por quê? Porque o livro de Tiago, ele especifica e deixa bem claro o que é a fé verdadeira. Os demônios, ele está dizendo assim, os demônios têm fé também. Não tem diferença da sua fé com os demônios. Os demônios também crê. Se você não tiver obras, a sua fé é morta. Aí ele vai continuar aqui, ó. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ele vai citar essa palavra aqui, ó. Ó homem vão. Ele está dizendo o quê? Ó homem vão. Que tipo de pessoa que ele está falando? Ele está falando daqueles que têm fé, mas não têm obras. Homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Aí ele vai dar um exemplo da fé de Abraão. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Agora presta atenção aqui, irmãos. Abraão, ele foi justificado pela fé, sim ou não? Só que Abraão, quando ele creu em Deus, ele obedecia o que Deus falava. Deus falou assim, eu vou provar o meu servo, para ver se realmente ele tem fé. Eu vou provar a fé dele. Aí Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, vai no Monte Moriá, caminho de 3 dias, você vai fazer um altar, você vai colocar o seu filho nesse altar, você vai matar o seu filho, ou seja, imolar o seu filho. Abraão, meus irmãos, sabe o que ele fez? Pela sua fé, ele pegou o seu filho, ele pegou ali o animal para carregar ali a lenha, carregar talvez o seu filho, que era caminho de 3 dias, ele ia cansar, talvez até Abraão mesmo, com 2 servos, foi até o Monte Moriá, construiu o altar, fez o altar. A Bíblia fala, meus irmãos, ele colocou o seu filho, quando ele foi imolar o seu filho, Deus bradou do céu e falou assim, Abraão, não faças isso, porque agora eu sei que tu me temes, e não me negaste o seu único filho. Ou seja, meus irmãos, Abraão estava provando que a sua fé é verdadeira. O quê? Obedecendo a Deus. E você vê hoje esse evangelho que você simplesmente tem fé e você não precisa ter obras ou compromisso com Deus. Você vê pessoas pregando hoje que você vai ser salvo, você não precisa se batizar, você não precisa descer as águas, sendo que Jesus disse bem claro assim, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Que o batismo é uma confirmação de que aquela pessoa nasceu de novo, aquele velho homem morreu e ela nasceu de novo. O batismo é uma confirmação que a pessoa, ele tem uma verdadeira fé. Ele está, não, eu estou confirmando a minha fé através do batismo. Ou seja, é um testemunho para todas as pessoas que eu me converti de verdade. Ou seja, Jesus estava falando o quê? A fé é acompanhada pelas obras. Isso que Jesus está dizendo. Tiago mesmo está deixando bem claro. Abraão, ele provou a sua fé pela sua obediência. E o evangelho de hoje é assim, você não precisa tomar a Santa Ceia, você não precisa, não tem significado nenhum, você vai ser salvo do mesmo jeito. Sendo que Jesus falou claramente, aquele que não bebe do meu sangue, que não come da minha carne, não tem a vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo bem claro, se a sua fé é verdadeira, então prova pelas suas obras. Por quê? A Santa Ceia é uma prova viva pela sua obediência que você se converteu de verdade. Ou seja, Abraão aqui, meus irmãos, ele provou sua fé. Não, a minha fé é verdadeira. O que Deus me mandar eu vou fazer. Hoje você está vendo um evangelho de desobediência. Deus olha do céu e fala assim, que evangelho é esse? Está falando que crê em mim, está na igreja, crê em mim, mas
Está no mundo, está bebendo, está fumando, está xingando, prostituindo, roubando, adulterando, mentindo, está na fornicação, está fazendo tudo de coisas erradas. Não, eu tenho fé em Jesus, ou seja, essa fé é morta. Por quê? Ele está sendo desobediente à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é contra todas essas coisas que eu acabei de falar. Então isso, meus irmãos, se torna desobediência, demonstrando em que aquela fé daquela pessoa, ela é morta. Ou seja, eu aceito o evangelho, mas eu não aceito as regras de fé. Eu não aceito o que Jesus impõe sobre mim. Esse é o evangelho que você vê hoje. É por isso, meus irmãos, que nós temos que ler a palavra para que nós aprendamos como que agrada a Deus. Ele vai continuar. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha aqui, meus irmãos, ele está dizendo aqui, ó, que a fé, ela trabalhou em conjunto com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, a fé foi completa. Isso que ele está dizendo, a fé foi confirmada. Como que você confirma que você nasceu de novo? Como que você confirma que você é uma nova criatura? Através da sua obediência. Porque tem crente, meus irmãos, se você aceita Jesus e você impõe sobre ele alguma regra, sabe o que ele faz? Ele desvia, ele sai da igreja. Isso mostra que ele nunca se converteu, ele nunca foi salvo, ele nunca conheceu o evangelho. Esse evangelho, meus irmãos, que é pregado hoje, está levando as pessoas, não é para o céu. Eu falo isso abertamente, sem medo de errar, porque se você ler a Bíblia, você não tem como você errar. Leia a Bíblia, você vai ver. Esse evangelho hoje não está trazendo salvação para as pessoas, está trazendo inferno, morte. Não é o evangelho verdadeiro. Porque, meus irmãos, se tem pecado, não tem salvação. A Bíblia é clara, meus irmãos. Eu vou continuar aqui. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Olha, presta atenção nesse detalhe aqui, ó, no versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz. Olha aqui, sabe o que ele está continuando a dizer aqui? Ele está falando assim, olha, sabe quando Abraão levou o seu filho, que ele foi imolar o seu filho, que Deus falou porque ele não precisava fazer aquilo? Pois é, quando aconteceu aquilo, quando aconteceu, se cumpriu a escritura. Se cumpriu o quê? Aí ele vai dizer, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Olha aqui, meus irmãos, quando que Abraão foi justificado? Quando a sua fé foi confirmada, quando ele, pela sua obediência, provou. A gente não precisa provar nada para Deus, mas Deus prova a gente, e a gente temos que demonstrar para Deus a nossa fé. Quando Abraão confirmou para Deus que ele verdadeiramente teve fé nele, aí cumpriu essa escritura que diz que ele foi justificado e ele foi chamado amigo de Deus. Não, e ele, olha aqui, ele vai dizer bem mais claro, ó. Vede então, versículo 24, vede então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ou seja, esse livro de Tiago aqui para hoje, para esse evangelho de hoje, não vale nada. Para esse evangelho de hoje, meus irmãos, não acredita muito no livro de Tiago, não valoriza o livro de Tiago, não quer dizer outra coisa, não é isso que ele quer dizer. Meus irmãos, tudo isso, doutrinas de demônios para levar as pessoas para o inferno. Tudo isso, doutrina de demônio. Hoje, meus irmãos, tem doutrina de demônio, para todo lado tem doutrina de demônio. Quando eu falo isso, não falo com um olhar de soberba, mas de pesar, de tristeza, não de soberba. Porque se você começar a orar, buscar a Deus, ler a Bíblia, Deus vai te mostrar, Deus vai falar com você, que esse evangelho de hoje, meus irmãos, está levando as pessoas para o inferno. Não acredita, meus irmãos. Porque a Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. E não pode compreender, não compreende. O homem natural, meus irmãos, é igual cientista. Ele acredita só naquilo que ele vê. E o crente não vive, meus irmãos, pela razão. O cristão vive pela fé. E nós vivemos pela fé. Olha aqui, veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Que evangelho que é pregado hoje? Você é justificado só pela fé. É só isso. Deus não quer saber o que você fala, o que você pensa, não. É só pela fé. É só pela fé. Não, você fuma, você bebe, você se batizou, você está amaziado, você quer tomar Santa Ceia? Não, fica tranquilo.
Fica tranquilo. Deus não está preocupado com isso não. Você vai entrar no céu do mesmo jeito. Ele só quer a fé. Você creu em Deus, creu. Então já está justificado. Ou seja, é como se o que o Tiago está falando aqui não valesse nada. Porque ele está dizendo bem claro. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Abraão foi justificado pela sua obediência. Sabe o que Deus fala para Abraão? Abraão, ande em minha presença e seja perfeito. Deus estava falando a Abraão, seja perfeito, porque eu sou perfeito, e você tem que ser perfeito, tá? Você não pode errar em nada. Não, Deus não estava falando isso. Deus sabia que Abraão, assim como nós, era pecador, era falho. Mas sabe o que Deus estava falando, Abraão? Você é pecador, mas me obedeça. Quando você errar, você pecar, peça perdão, porque você tem um advogado perante o Pai. Por quê? Jesus mesmo vai dizer, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aleluia! Oricanda labassuricanda bastúrias. Era o velho, meus irmãos, era o Velho Testamento, mas Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Abraão andava pela fé, ele foi salvo pela fé, assim como todas as pessoas no Velho Testamento foi salvo pela fé. Elas não é salvo por guardar a lei. Ninguém nunca foi salvo por guardar lei nenhuma. Sabe por quê? Porque antigamente, se você tentasse guardar a lei de Moisés e vivesse para guardar a lei de Moisés, você nunca ia conseguir. Sabe por quê? Porque eles não tinham sido libertos da lei do pecado que estava no corpo dele. Romanos no capítulo 8, versículo 2. O Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sabe o que Paulo está falando? O Espírito Santo, por meio da morte de Jesus, me livrou do juízo para condenação e do pecado que estava em mim. O Espírito Santo agora, ele vai controlar a minha vida. Gálatas no capítulo 5, versículo 16. O Espírito opõe-se contra a carne e a carne contra o Espírito para que a gente não faça o que a gente quer. Sabe por que os sacerdotes, escribas, os judeus não eram salvos por guardar a lei? Porque o pecado dominava eles. Ou seja, a pessoa que não foi liberta dos seus pecados, quando você fala assim, irmão, não adultera, ele vai adulterar, porque o pecado que está no coração dele vai induzir ele a pecar. Você já viu que tem pessoas que quando você fala não pode, é que ele vai fazer? É porque o pecado governa ele, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus opõe contra a carne dele para que ele não faça o que ele quer. Agora, quando você fala assim, irmão, não faça isso, e ele vai e faz, não é o Espírito Santo que está na vida dele. O que está operando na vida dele é a carne, é o pecado. Por quê? O povo de Israel era assim, eles estavam tentando guardar a lei de Moisés, só que quem governava ele era o pecado, eles eram o pecado. Então quando a lei falava assim, não adultera, Paulo vai falar isso, meus irmãos. Romanos no capítulo de número 7 a seguir, pode ler o capítulo 7 inteiro, você vai ver o que eu estou falando. Paulo vai falar, quando a lei falava assim, não peca, aí despertava todo o desejo de pecar. Ou seja, se a pessoa não tiver o Espírito Santo, é impossível ele agradar a Deus se não tiver o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo que faz uma pessoa vencer a carne. Ou seja, mas se eu estou em Jesus e eu guardar a lei, então a minha fé não é verdadeira. Olha aqui, meus irmãos. A pessoa que aceitou Jesus, ele não vai ficar na cabeça dele assim, como se ele estivesse com a lei de Moisés na mão. Não. Ele vai buscar o quê? Pela sua fé. Ele tendo a presença do Espírito Santo de Deus, ele vai ter 2 mandamentos que Jesus resumiu em todos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O que significa isso? Se adultério é contra o próximo, mentir é contra o próximo, bater é contra o próximo, irar é contra o próximo. A maioria dos mandamentos é contra o próximo. Jesus resumiu eles falando, olha, você ama o próximo, então você vai guardar os mandamentos. Você ama a Deus, então você vai guardar os mandamentos. Porque os mandamentos falam para não ter outro Deus além do Deus verdadeiro. Então se você ama o Deus verdadeiro, você não vai amar outro Deus. Jesus resumiu os mandamentos aqui. No versículo 24, e de igual modo Raabe, meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha aqui, meus irmãos, o versículo 25 de Tiago, do capítulo 2, para os irmãos que querem acompanhar.
Ele está dizendo de Raabe. Olha, Raabe não foi justificada quando ela escondeu os emissários? Olha aqui, meus irmãos. Os emissários falaram para ela assim: nós vamos vir e vamos destruir essa cidade. Ela creu ou não? Por que ela foi justificada? Porque ela escondeu eles. Não bastava só ela ter fé, ela tinha que esconder eles para eles não ser mortos e eles voltar novamente, para depois vir destruir aquela cidade. Por que ela foi justificada? Ela creu no que os emissários falaram: não, nosso Deus é verdadeiro e ele vai destruir essa cidade. Aí sabe o que ela fez? Olha, então eu vou esconder vocês, porque os homens da cidade descobriu que vocês estão aqui e vai vir matar vocês. Então eu vou esconder vocês. Quando eles virem, eu vou falar para eles que vocês já foram embora. E quando eles for para o caminho que eu mandei eles ir, eu comunico vocês e vocês vão embora. Ela foi justificada não só porque ela creu, mas ela provou pelas suas obras. Ou seja, Gálatas no capítulo 5, o versículo de número 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Não, eu quero estar lendo aqui, meus irmãos, somente o final do versículo 21. Olha o que diz aqui, ó. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tudo que eu vou dizer aqui, ó, meus irmãos, são coisas que o apóstolo Paulo diz para os Gálatas, que mesmo você sendo crente, você não pode herdar a salvação se você fazer. E no versículo 19 vai dizer assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição. Olha aqui. A primeira coisa que ele vai falar é a prostituição. Se eu tiver fé em Jesus e eu andar na prostituição, a minha fé, ela é verdadeira ou é fé morta? É uma fé viva ou é uma fé morta, minha igreja? Por que estão falando esse evangelho hoje, falando para as pessoas que é somente ter fé, que não precisa guardar nenhum tipo de mandamento? É o evangelho falso, meus irmãos. Evangelho falso. Ele está dizendo aqui, ó, que os que cometem a prostituição não herdarão o reino de Deus. Esse evangelho é tão falso que tem pessoas que estão indo nas igrejas, a pessoa crê em Jesus porque ele ouviu o evangelho, que Jesus salva, ele só basta ter fé. Ele não ouve a verdade, é só palavras motivacionais. A pessoa, ele vive na prostituição a vida inteira. Ah, mas eu estou junto com uma mulher que há 30 anos é minha mulher. Eu não casei no civil não, mas é minha mulher. Está em prostituição. Por quê? Se a pessoa um dia pensar assim: ah, eu não casei no papel mesmo, eu estou 30 anos com essa mulher aqui, eu não casei mesmo, eu arrumei outra, eu quero largar dela, então eu estou livre. Olha aí. Pode ficar 30 anos junto, se ele quiser separar, ele está livre. Para Deus ele está livre. Aí muitos podem falar assim: não preciso casar não, eu estou com essa mulher que já faz 20 anos, ela é minha mulher, eu não preciso casar no civil. Mas se um dia ele pensar assim: eu vou largar dela porque eu estou livre. Está vendo, irmãos, a mente do ser humano como que é? Está em prostituição. Essa palavra prostituição é fornicação. Eu só estou dando um exemplo para a igreja aqui, que esse evangelho que prega hoje é falso. A pessoa está tomando a Santa Ceia, ele está na igreja, e eu estou falando isso porque tem vários que falam isso: não precisa casar não. Aí fica lá na prostituição. Aí sabe para onde está indo? Está indo para o abismo. E outra palavra que ele vai falar: impurezas, que são desejos sexuais. Ele vai falar lascívia. E outra coisa que ele vai falar: idolatria. A Bíblia fala assim, ó, Jesus vai falar assim, ó: se você amar o dinheiro, você vai aborrecer a Deus. E Jesus vai chamar as riquezas de um Deus. E ele vai falar mamon, que significa riquezas. Ele chama de Deus, de um Deus. Olha aqui, meus irmãos. Para Jesus, a pessoa que ele despreza a Deus pelas suas riquezas, ele não quer saber de Deus porque tem muitas fazendas, muitas riquezas. Sabe o que Jesus está falando? Essa pessoa, ele adora um Deus. Que Deus é esse? As riquezas. O Deus dele é a riqueza. Agora, quando você fala hoje que futebol é idolatria, as pessoas não querem acreditar. Fala que você está exagerando. Sendo que a pessoa, meus irmãos, ele está ali num ambiente que tem morte, tem briga, tem assassinato, tem homicídios,
tem prostituição, tem todo tipo de coisa ruim. A pessoa se mata, briga, bate uns aos outros, fica inimigo de um outro por causa de um time de futebol. Outra coisa que ele vai proibir também é a questão da disputa. Aí você fala essas coisas, não, irmão, você está exagerando. Deus não está nem aí para isso, não. É idolatria do mesmo jeito, assim como a pessoa que adora as riquezas. A mesma coisa. Tudo que você coloca na sua vida, na frente de Deus, Deus não aceita. Por quê? Deus não aceita você ter dois deuses com Ele. Não, é só um. É o que você vê hoje. Tem pessoas que é idólatra da novela. Não tem problema, Deus não liga para isso. É idólatra da novela. Ele troca ir para a igreja, tomar a Santa Ceia, servir a Deus por causa da novela. E está achando que vai para o céu. E você fala isso hoje, meus irmãos, você está errado. Agora, quem prega o falso evangelho hoje é que está certo. A pessoa está com ódio no coração, odeia o próximo, 20 anos sem falar com uma pessoa porque não consegue perdoar e está achando que vai para o céu. Por quê? É só ter fé, é só você crer. Deus não importa com as suas obras. É isso aí, é o que está levando várias pessoas para o inferno. Ele vai falar aqui, ó, feitiçarias, inimizades, foi o que eu estou acabando de falar. A inimizade, ele está falando que quem comete essas coisas não vai herdar o reino de Deus. É isso aí, meus irmãos. Esse falso evangelho na televisão que você assiste lá, não é um programa evangélico. Não prega para as pessoas que a inimizade vai levar para o inferno. Não prega que o adultério, prostituição, essas coisas tudo vai levar para o inferno. Não prega. Por quê, meus irmãos? Aqui, ó, está de olho no dinheiro das pessoas. Não quer saber se as pessoas vão ser salvas ou não. E a mensagem é só uma. É só você crer em Jesus. Creia, Jesus vai te curar, vai te abençoar, vai abrir as portas. E as pessoas, meus irmãos, muitas, meus irmãos, a Bíblia trata as pessoas como ovelha. Uma ovelha, ela tem que ser guiada por um pastor, ela tem que ser direcionada, ele tem que mostrar o caminho para ela. Muitos não é pastor, é lobo. Ele está atraindo a ovelha. Quando, meus irmãos, aquela pessoa estiver distante de Deus, o diabo vem e ceifa aquela alma. Aí muitos, sabe o que eles acreditam? Está no céu. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Olha essa palavra aqui. Ó, para os irmãos verem o tanto que a salvação é difícil. E hoje é pregado que a salvação é facinho. Até a glutonaria faz com que a pessoa perde a salvação. Aí vem os teólogos. Se você estudar um pouquinho você vai ver. Aí vem os teólogos. Sabe o que eles falam? Não. Eu estou falando aqui o que eles falam mesmo. Não, é porque naquela época, essa palavra aqui quer dizer que naquela época, eram aqueles homens que reuniam em festividade, eles bebiam, comiam, ficavam até tarde festejando. Está falando dessas pessoas que comiam muito ali juntas nas festividades. Isso aí não é glutonaria mesmo não, isso aí quer dizer outra coisa. Está vendo, irmãos? Tanto que é fácil enganar as pessoas. Aqui é glutonaria sim. Até a pessoa que ela come sem parar, todo dia. Você já viu aquelas pessoas, meu irmão, que come, fica até obesa, que tem que fazer cirurgia? Aquelas pessoas não é salva. Pode ser crente, tomar a Santa Ceia, não é salva. Por quê? Ele está dizendo bem claro, os que praticam glutonaria não vai herdar o reino de Deus. Agora, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Se uma pessoa que ela come sem parar, ela fica obesa, Deus não vai salvar ela? Por que estão falando aí que uns pecadinhos aí não tem problema nenhum? Tem problema não. Eu odeio o próximo. Eu no meu coração eu já tenho algo contra fulano. Eu nem conheço ele, mas eu já criei algo contra ele já, achando que vai para o céu. O evangelho não é isso que você ouve hoje, igreja. Mas o que é o verdadeiro evangelho? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que ele está dizendo aqui, igreja? Não há lei, não há condenação. Não há uma lei que venha te condenar se você tiver tendo o fruto do Espírito, o amor. Há uma lei contra o amor? É, igreja? Há uma lei contra o amor? Há uma lei contra a alegria? Há uma lei contra a paz, contra a longanimidade, contra a benignidade, contra a bondade, contra a fé, contra a mansidão, contra a temperança? Há uma lei, meus irmãos, contra os
o fruto do Espírito? Não. Sabe o que ele está dizendo? Se você tem o fruto do Espírito, você não está em condenação. Hoje, meus irmãos, se você não ficar atento, você vai ser enganado por Satanás. Esse evangelho que prega hoje é um evangelho falso. É um evangelho falso. Guia as pessoas, ensina a verdade. Irmão, não importa se você vai ser odiado. Não importa se as pessoas vão virar o rosto para você. Não importa, meus irmãos, não importa com isso. Porque naquele dia Deus vai olhar e vai falar assim: meu servo, as pessoas por você falar a verdade te desprezou, te caluniou, virou as costas para você. Mas vem, bendito do meu Pai, toma por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluias! Aleluias! Não importa te caluniar, te desprezar, te difamar, inventar calúnia contra você, não. Prega a verdade, ensina a verdade. Fala, porque hoje você é desonrado, mas Jesus vai te honrar. Jesus vai te honrar. Muitos vai virar as costas para você, você não vai receber um abraço deles, mas de Jesus você vai receber um abraço. Eles não vão limpar as lágrimas dos seus olhos, mas Jesus vai limpar toda a lágrima dos seus olhos. Por isso, meus irmãos, eu falo uma coisa para vocês: nós não devemos importar, irmão, se eu ser desse jeito que você está falando aí, irmão, vão virar as costas para mim, minha família mesmo, vamos caluniar, vamos falar mal de mim, vamos me desprezar, irmão. Eu falo abertamente, irmão, não precisa preocupar com isso. Não precisa. Porque Paulo, meus irmãos, olha aqui, ele mesmo falou: eu prego o evangelho para os da minha família, falo com eles, para que por meio da pregação algum seja salvo. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, você é uma pessoa sábia. Você é sábio se você teme a Deus. Então, meus irmãos, finalizar. O evangelho verdadeiro é você demonstrar pelas suas obras. Olha, eu sou pecador, eu sou falho, mas Senhor, o Senhor me conhece. Eu estou lutando para a minha salvação. Eu estou santificando, eu estou quebrantando a minha carne. Eu estou preparando para entrar no céu. Jesus está vendo isso. Mesmo que você seja pecador, irmão, fala a verdade. Deus não vai condenar você, julgar você não. Mesmo você sendo pecador, as pessoas podem te julgar. Não, fulano é pecador também, por que está falando isso aí? Deixa de julgar, porque quem vai julgar é Deus. E Deus levantou você e nós é para falar a verdade. Amém, igreja? Que Deus fale melhor, aleluias. Pode louvar Deus com as palmas.